Oi, oi, eu sou a Elaine do Espaço Xiaomi e nesse vídeo vou te ensinar a criar uma saia de crochê com elástico na cintura. Nesse tutorial você vai aprender técnicas básicas e avançadas de crochê, como medir e personalizar a sua saia para o seu tamanho e como adicionar um elástico para um acabamento confortável e bonito. Essa peça foi criada com muito estilo para vocês poderem aproveitar e brilhar as comemorações do Ano Novo. Esse modelo é super fácil para você que é iniciante do crochê. Pode vir comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender. Então vem comigo, mão nas linhas. E antes de começar nosso vídeo aula, para você que não é inscrito, já se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Como esse vídeo é especial para um look de ano novo, escolhi aqui o fio Charme na cor 8001, que é a cor branca. Mas é claro que vocês podem utilizar a cor preferida de vocês, amarelo, vermelho, enfim, todas vão ficar linda, maravilhosa. A agulha que eu estou utilizando de crochê é a de número 3. Aqui vou iniciar subindo correntinhas, vocês vão tirar a medida do seu quadril. A correntinha será do tamanho do quadril. No meu caso, eu subi 1 metro. Tá? Então, vocês vão medir o quadril de vocês, tirar a medida certinha do quadril e não da cintura, porque o elástico, sim, será do tamanho da cintura. Agora, as correntinhas, ela tem que passar pelo quadril. Então, nós vamos tirar a medida do quadril. Bom, agora eu vou juntar as duas pontas com um ponto baixíssimo. E agora sim, vamos precisar do elástico. Aqui eu cortei na minha medida de 60 centímetros. Agora sim, vocês vão me tirar a medida puxando um pouco, porque o elástico ele tem que ficar um pouco apertadinho, até você ter a medida ideal, tá? Então, vocês vão puxar um pouquinho, medindo a cintura, e aí vocês vão dar um nozinho nele para facilitar na hora de fazer os pontos aqui, tá? Eu vou trabalhar o elástico com meio ponto alto. Para meio ponto alto, eu vou subir 2 correntinhas. Então, eu vou fazer a laçada. Nesse primeiro ponto, eu já faço um meio ponto alto e logo depois eu vou colocar o elástico. Vamos trabalhar com o elástico aqui. Então, vamos pegar o elástico. Eu sei que nesse início fica uma confusão, porque temos as linhas e o elástico. Então, você vai ajustar bem ele juntinho com a correntinha. Faz a laçada para fazer o meio ponto alto, entra aqui na primeira correntinha e já vai passando por baixo, assim como eu estou mostrando no vídeo, ó, tem que laçar o elástico, tá? Laça o elástico e aí sim faz o meio ponto alto. Esta primeira parte, que é colocar o elástico, é um pouco difícil porque você tem que, é muita informação, você tem que segurar o elástico e fazer o meio ponto alto sobre ele. Então a ideia aqui é como se você fosse esconder o fio, né? Tem uma parte que nós escondemos o fio, então nós pegamos o fio e escondemos, ou vamos trocar de cor, então nós andamos com o fio de outra cor. A ideia é a mesma. Então nós vamos fazer a laçada, passar o fio sobre o elástico e vamos fazer o meio ponto alto. Nós vamos fazer isso por toda a volta da nossa correntinha. É claro que o elástico ele é menor do que as correntinhas, só que aí vocês vão ajustando para poder fazer sobre todo ele. Então eu fiz aqui só um pedacinho e olha só como já está ficando. Então, vai ficar bem escondidinho esse elástico aqui. Então, esse fio aqui depois nós vamos esconder, que é o nozinho. Depois eu mostro como eu escondo ele. E aqui nós vamos fazer por toda a volta. E é como eu falei, o elástico ele é menor do que as correntes. Então, vocês vão fazendo meio ponto alto e vão ajustando ele. Então, ele vai ficar meio enroladinho, meio enrugadinho, assim como uma peça que contém elástico normal, tá? Então, vocês vão fazer isso por toda a volta, vão ajustando. Eu vou crescer mais um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia de como fica. Então, olha só, já fiz aqui boa parte, ainda não cheguei até o final, mas para vocês terem uma ideia de como está ficando. Então, eu vou finalizando aqui com o mesmo processo, fazendo meio ponto alto, até chegar às correntinhas que nós subimos, que foram 2 correntinhas.
Prontinho, finalizei aqui. Eu vou entrar na segunda correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos trabalhar em ponto alto. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E para cada ponto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Então, essa parte tem que prestar bastante atenção, porque como o elástico ele tá bem encolhido, né? Então, você pode pular algum ponto. Então, estica bem e vai fazendo ponto alto para cada ponto de base. Então, olha só como está ficando. Ela vai ficar assim nesse começo, ela vai ficar bem encolhidinha mesmo, por conta do elástico. E depois, conforme vocês vão subindo a carreira, então ela vai se esticando, tá? Então, aqui chegou na ponta, nós vamos fazer o mesmo processo. Só que como nós subimos 3 correntinhas, vocês vão entrar na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou subir mais um pouquinho aqui, então chegando nas 3 correntinhas, é só entrar na terceira e fechar com ponto baixíssimo. Olha só, subi algumas carreiras aqui para vocês terem uma ideia de como ela vai ficando, tá? Então, esse início ela vai ficando assim, bem enrugadinha mesmo, por conta do elástico. Então, eu vou fechar junto com vocês aqui, como eu disse, na terceira, vão fazendo ponto alto para cada ponto de base, e na terceira correntinha, vocês vão entrar e vão fazer um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, vou entrar na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. E o processo é o mesmo: subir 3 correntinhas e colocar ponto alto sobre ponto de base. Então, para cada ponto de base, um ponto alto. Bom, aqui, gente, não tem segredo. É só subir o tamanho ideal para vocês. No meu caso, eu vou subir 35 centímetros. Então, agora o trabalho é de repetição. Então, vocês vão fazer aí o tamanho ideal de vocês. No meu caso, eu vou subir 35 centímetros, tá? Eu não contei as carreiras. Foram 35 centímetros. Prontinho, subi aqui meus 35 centímetros e olha só como ela está linda. Bom, eu vou finalizar alguns detalhes aqui, porque essa saia, o projeto é com franja embaixo. Vou também fazer o acabamento junto com vocês na parte de cima, tá? Então, aqui eu subi o meu tamanho ideal, que foram de 35 centímetros. E aí, vocês podem fazer o tamanho ideal para vocês. Agora, nós vamos esconder aqui o nozinho do elástico, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou fazer um nó menorzinho, porque eu só fiz um nó simples para poder não ficar difícil na hora de fazer o meio ponto alto, para facilitar. Então, aqui eu vou fazer outro nó mais reforçado e vou puxar bem para não se soltar, e ainda assim, para garantir, eu vou fazer uma costura nas pontas. Então, com a agulha normal de costura e a linha da cor do elástico, do tecido, né? Então, puxa bem o nozinho e aí eu costuro, dou alguns pontos bem aqui nessas duas pontinhas do elástico, justamente para não se soltar mesmo. Então, aqui
é só vocês fazerem uns pontinhos, não precisa ser muito, uns pontinhos com a agulha de costura e a linha de costura e pronto. No próximo passo, nós vamos esconder aqui esse nozinho. Então, agora, para esconder esse nozinho, nós vamos pegar a agulha de tapeçaria e o fio que você utilizou para fazer a saia. Então, no meu caso, foi o fio Charme. É só passar aqui a agulha de tapeçaria e eu vou passando por volta, né? Então, como eu estou mostrando no vídeo, eu entro com a agulha de tapeçaria e vou envolvendo todo o elástico para cobrir todo ele. Então, eu vou fazendo esse movimento, tá? Com a agulha, de passando por cima mesmo, e vou cobrir toda essa parte. Cheguei aqui no final, já envolvi todo o meu elástico, já sumi com ele aqui. Agora é só dar um nozinho e arrematar o fio. Esconder o fio e cortar.
E olha só como ficou bem escondidinho o nosso elástico. Não dá nem para perceber. E agora nós vamos fazer o acabamento da parte de cima, tá? Então eu vou fazer o meu nozinho aqui inicial, vou entrar com a minha agulha e nós vamos fazer aquele acabamento que eu amo esse acabamento, o efeito dele fica bem bonito, que é o ponto baixíssimo, uma corrente e no próximo um ponto baixíssimo. Então, sem pular nenhum ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e no próximo já vamos entrar fazendo um ponto baixíssimo. Vamos seguir assim por toda a volta. E olha só a praticidade que é fazer a sua própria peça e com elástico. Super fácil de fazer e o acabamento tá ficando lindo. Bom, aqui é só cortar o fio, dar um nozinho e esconder também. E agora eu vou fazer as franjas. Eu quero uma franja de mais ou menos 5 centímetros. Então, para isso, eu vou precisar cortar tiras de 10 centímetros, que ao dobrar, ela vai ficar com 5. Geralmente, eu corto um pouquinho a mais. Então, eu vou cortar de mais ou menos uns 11 centímetros, porque na hora que você coloca, sempre sai uma menor do que a outra. Então, a gente ajusta tudo na tesoura. Então, eu cortei aqui tiras de 11 centímetros e vou dobrá-la no meio. Para cada ponto, eu vou colocar no total de 3, tá? Então, para cada ponto aqui, eu vou colocar no total de 3 franjinhas. Então, com a ajuda da agulha de crochê, vocês vão pegar esses fios todos junto e fazer aquele nozinho simples, tá? Que é passando todos eles por dentro da laçada e puxar, simples assim. E vocês vão fazer isso por toda a volta. E olha só, gente, que perfeição! Muito fácil de fazer. Agora é só ajeitar esses fiozinhos aqui, ajeitar essas franjinhas, acertar tudo bonitinho. Geralmente essas peças que contêm franja, eu passo uma escovinha para acertar tudo direitinho. E aí sim, depois que eu passar essa escovinha, eu faço o corte com a tesoura. Se vocês não tiverem escovinha, pode acertar com a mão mesmo ou com um pente, não tem problema nenhum. E olha só
esse look para o Réveillon. Gente, fala sério. Um look perfeito, fácil, descomplicado para você fazer a sua própria peça. A gente não precisa de muito. Essa aula tá muito legal porque tá bem explicadinha e eu sei que você que é iniciante vai conseguir fazer a sua própria peça. Gente, eu amei fazer essa peça. Esse look é perfeito para quem vai passar na praia, em resorts, em casa. Olha, vocês podem usar aí esse look para diversas ocasiões. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para você que não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, não deixa de ativar o sininho, porque toda semana, sem falta, tem uma dica, tem um vídeo aula de crochê para você.